Sejam muito bem-vindos, meus caros, e com o passar do tempo vai ficando cada vez mais claro que há duas pessoas que a União Europeia não suportam de maneira nenhuma: Elon Musk e Viktor Orban. Vamos ver, meus caros, o que é que a União Europeia tem neste momento contra Elon Musk, porque raio é que a defesa da liberdade de expressão é uma coisa horrenda, como é caracterizada por esta burocrata de Bruxelas. Vamos então ver, meus caros, onde é dito: chefe de transparência da União Europeia de saída critica Musk como promotor do mal por permitir a liberdade de expressão. Promotor do mal, veja-se bem. A senhora pressiona a censura online pela última vez. Pelos vistos, a senhora está de saída, mas ainda estando de saída, vamos pressionar só mais um bocadinho para ver se o Elon Musk consegue censurar alguma coisa, eventualmente de pessoas que falam mal dela. Porque isso é que tem que ser censurado. Não é, obviamente, opiniões políticas favoráveis à dela. É aquelas que são contra a dela e que não acreditam nas mesmas coisas que ela. Isso é que é para censurar. Agora, de resto, não se chateiem muito com isso. A Vice-Presidência de Valores e Transparência da Comissão Europeia decidiu mostrar o que eram os verdadeiros valores da União Europeia com um discurso de despedida. Fiel à sua forma, ela fez um discurso moralizante contra a liberdade de expressão e um certo bilionário que a preza. Numa entrevista ao Político, publicada na quarta-feira, 16 de outubro, a Vice-Presidente chegou a rotular Elon Musk, o dono do X, como o promotor do mal, apenas porque ele transformou a plataforma anteriormente conhecida como Twitter num dos últimos centros de liberdade de expressão da internet, depois de anos de táticas insidiosas de censura, empregadas principalmente contra conservadores pela gestão anterior. Portanto, quer dizer, a mulher está de saída. Já fez toda a miséria que tinha para fazer, já implementou as medidas miseráveis que tinha no seu cardápio, no seu enorme cardápio de medidas contra a liberdade de expressão e contra outros valores que são ocidentais. No entanto, a senhora, mesmo estando de saída, vai dizendo: meus caros, vejam lá se censuram isso, que eu agora vou sair, eventualmente vou para outro cargo que me foi arranjado enquanto eu estava na União Europeia, e portanto agora não critiquem a minha saída, que ninguém venha a falar mal de mim. Portanto, a meu favor, estejam à vontade. Contra mim, se calhar é melhor cortar, porque isso é discurso de ódio eventualmente, e o Elon Musk é um promotor do mal, veja-se bem. Não deixa de ser curioso que estas pessoas, sendo elas subjetivistas morais, acabam por parecer ter noções muito claras de bem e de mal. Não deixa de ser curioso. Portanto, são subjetivistas, portanto, o bem e o mal é consoante cada um, é na esfera privada de cada um. No entanto, o Elon Musk é um promotor do mal. Portanto, efetivamente, eu acredito que há valores objetivos e claros e que esses valores devem ser respeitados. Mas esta senhora, enquanto subjetivista moral, não consigo perceber como é que ela identifica o mal. Não deixa de ser curioso, é interessante. Estes paradoxos de pensamento destes artistas não deixam de ser curiosos. Ao contrário de outros chefes de tecnologia de Silicon Valley, Musk não é capaz de reconhecer a diferença entre o bem e o mal, afirmou a comissária. Uma pergunta mais apropriada seria se ela própria é capaz de diferenciar entre a liberdade de expressão e o discurso de ódio. Começamos a relativizar o mal e Musk está a ajudar para isso proativamente. Ele é um promotor do mal, disse a senhora. Um promotor do mal, veja-se bem. Liberdade de expressão, uma das piores coisas da União Europeia, sinceramente. Quer dizer, os povos europeus estão preocupados com a perda do poder de compra, com a desindustrialização da Europa, com a crise na imigração, com os serviços públicos que não funcionam, falo pelo menos do ponto de vista português. A preocupação desta senhora, enquanto representante mais geral do povo europeu, é a liberdade de expressão que Elon Musk permite de forma mais ampla. Eu acho que isto deixa de forma clara quais é que são as prioridades dos burocratas em Bruxelas. Ela explicou como as grandes empresas da tecnologia detêm um poder monstruoso sobre as narrativas políticas e sociais, e ela estava realmente assustada com as empresas que estão em más mãos. Portanto, ela acha que a narrativa deve estar noutras mãos e que estas empresas têm um poder monstruoso. Estas empresas não têm poder nenhum na prática. Meus caros, vão lá ver uma coisa, eu já disse isto em vídeos anteriores, mas percebam uma coisa: na União Europeia só acontece aquilo que tem a bênção dos Estados Unidos. E, portanto, quando falo de Estados Unidos, falo de poder político, de pessoas que nos Estados Unidos da América, enquanto bloco diferente do europeu, não têm interesse nenhum na nossa prosperidade. Já nos convenceram a não ter exército. Estamos debaixo deles do ponto de vista económico. E ainda nos querem convencer de que temos o poder de uma grande narrativa e que, efetivamente, são as empresas privadas, não os Estados Unidos. Os Estados Unidos mandam na Europa. Os Estados Unidos não têm qualquer interesse que nós sejamos mais prósperos. Já nos convenceram a não ter exército e futuramente ainda nos convencem a não ter economia, que basicamente é o que não temos. Nós não temos economia. A desindustrialização da Europa é uma coisa clara. E, portanto, ainda que eu não prefira, seguramente, a influência por parte da Rússia ou da China, eu não quero estar debaixo da pata dos Estados Unidos.
Porque a única coisa que acontece em Bruxelas, ou as coisas que acontecem em Bruxelas, só acontecem com a benção de Washington. E quem tiver dúvidas disso, que as esqueça. Se António Costa neste momento tem o cargo de relevo que tem, é porque há 2 anos favoreceu os Estados Unidos numa tomada de decisão do ponto de vista do investimento em Portugal. Porque houve a oportunidade de receber investimento chinês outra vez, coisa que foi incentivada por José Sócrates. Há 2 anos atrás, António Costa rejeitou e teve como prémio o seu cargo na União Europeia. Que ninguém tenha dúvidas disto. Portanto, se alguém tem dúvidas de que tudo o que acontece na União Europeia é só com a bênção de Washington, esqueçam isso. É a única coisa que acontece. Não há um líder da União Europeia que não tenha a mãozinha dos Estados Unidos. Aliás, já há estudos comprovados, inclusive é de uma palestra muito interessante que eu ouvi ontem, num evento que por acaso, nem veio ao caso o evento, mas foi um evento muito interessante, estive com pessoas que gosto imenso e estive a ouvir este evento, e está mais do que provado a interferência de Washington em determinadas eleições europeias. E portanto, quem acha que os Estados Unidos são um aliado, meus caros, podem não ser um inimigo, seguramente que não são um inimigo, mas não são um aliado. Nós, neste momento, enquanto europeus, temos uma relação basicamente de namorado tóxico com os Estados Unidos. Temos influência clara dos Estados Unidos da América e estamos impedidos de florescer precisamente por causa dos Estados Unidos da América. Espero que ninguém tenha dúvidas disso. Mas bom, meus caros, eu já me alonguei imenso sobre este vídeo, até já divaguei um bocadinho, mas basicamente esta burocrata de Bruxelas, ainda que de saída, está contra Elon Musk e, portanto, como esteve sempre, não era agora que ia mudar e, portanto, compreendam que a União Europeia não gosta nada de liberdade de expressão e, aliás, apesar da União Europeia não gostar da liberdade de expressão, felizmente já teve início a tão conhecida reunião que junta os líderes dos Estados-membros e, pelos vistos, há uma mudança de narrativa, uma mudança de ares, digamos assim, na União Europeia sobre aquela que vai ser a abordagem à questão da imigração atual. E, portanto, vamos ver o que é que sai dali. Eu só vou voltar a falar nesse tema ao fim dos 3 dias dessa cúpula, digamos assim, como é apelidada pelo European Conservative, e portanto ao fim desses 3 dias eu vou voltar a falar sobre o assunto para ver o que é que saiu de lá do ponto de vista de medidas concretas para deportações, a restringir um bocadinho mais as regras e para ver que tratamento é que se dá à situação do ponto de vista dos burocratas em Bruxelas, da questão da imigração, e portanto eu acho que eles neste momento estão a sofrer uma grande pressão política por aquilo que se passou na Áustria, por aquilo que se passou na Holanda, aquilo que se passou na Hungria, aquilo que se passou na Alemanha e que se vai passar na Alemanha. E portanto há vários países que têm uma grande força, e mesmo em França, onde o Rassemblement National ganhou eleições mas não governou, foi o partido mais votado, temos um líder selecionado por Emmanuel Macron que neste momento implementa algumas medidas restritivas da imigração e tenta avançar com mais. E portanto vemos todo um novo sentimento do ponto de vista europeu. E em Bruxelas nós podemos ver a possibilidade das coisas começarem a mudar verdadeiramente na questão da imigração. Portanto, vamos ver o que é que sai destes próximos 2 dias. Eu tenho muita curiosidade. Vamos aguardar, que neste momento não há muito mais a dizer. E olhem, agradeço-vos por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Estamos a chegar aos 5.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.